Será que no Brasil vale a pena ter um veículo 100% elétrico? Quais são os problemas de se ter um 100% elétrico? Muita gente acaba não falando sobre isso, né? E nesse vídeo a gente vai falar sobre diversos assuntos, sendo eles: vale a pena ou não ter um veículo elétrico? Como é ter um veículo elétrico em um apartamento, né? Como vocês podem observar, eu moro em apartamento. Quais são os problemas que você pode encontrar? Também vamos falar aqui sobre viajar com carros elétricos e muitos outros assuntos. E também dizer para você se vale a pena ou não comprar um BYD Seal, né? Um veículo que custa R$ 250 mil. Melhor investir em um Seal? Melhor investir em um carro elétrico mais barato ou melhor não investir em carro 100% elétrico? A gente vai conversar sobre tudo isso nesse vídeo, logo após a vinheta. Bom, então eu acho que a melhor maneira de começar esse vídeo é começar falando sobre o BYD Seal, né? Eu comprei esse veículo em julho de 2025, então eu estou com ele há praticamente 6 meses, tá? E é um veículo que me agradou bastante. Como eu disse para vocês, eu saí de um veículo a combustão, né? De um Jetta GLI, mas também tenho na minha garagem um veículo híbrido plug-in. E nesse vídeo eu também consigo dizer para você se vale a pena você adquirir um 100% elétrico, um híbrido plug-in ou um veículo 100% a combustão, né? Então vai ser um vídeo bem completo. Para começar falando do BYD Seal, a gente tem um veículo aqui que tem 531 cavalos de potência, 100% elétrico, uma bateria de 82,5 kW de potência, então uma bateria bem grande, 0 a 100 km por hora em apenas 3,8 segundos, então um veículo bem rápido. E preço dele, R$ 250 mil. Até R$ 250 mil não tem nada no mercado que você consiga adquirir que traga essa performance, muito menos esse desenho, né? Um veículo bem chamativo também para quem sente falta de veículo sedã, é uma das poucas opções do mercado. Então, em beleza, não tem nem o que se dizer, né? Um carro muito bonito. Temos aqui uma autonomia bem grande também. Na cidade ali, uma autonomia real de aproximadamente 450 km com uma carga. Na estrada, em velocidades de 120 a 140 km por hora, você consegue ali uma autonomia de aproximadamente 330 km. Então, acaba sendo ali uma autonomia que permite você viajar para alguns lugares sem ter que carregar, né? Tem muitas viagens que eu faço aqui em bate e volta também. Então, nem carrego no destino que eu vou e volto para casa e carrego aqui, né? Bom, eu moro em um prédio, como vocês podem observar, e não tenho carregador na minha vaga. A gente tem um carregador comunitário aqui, tá? Onde a gente consegue cada um carregar o seu carro um por vez. Depois eu mostro para vocês lá como que funciona também. Então consigo também passar aí como que é uma situação de se viver em condomínio e passar para vocês os problemas que eu enfrentei, tá? Bom, o carro em si, um carro excelente, um carro bem confortável, com um interior surpreendente, exterior, potência, torque, tecnologia, tem muita coisa interessante nesse carro. Uma das poucas coisas que eu não gostei nesse carro é a suspensão. Por mais que ele seja um veículo que é baixo, eu não achei que ele tem uma suspensão tão esportiva, principalmente em altas velocidades. Eu acho que ele poderia ser um pouco mais firme, tá? E outro problema que temos com o BYD Seal é a questão de altura. É um veículo bem baixo. A gente tem aqui 13 centímetros de altura do solo e ele é bem comprido. Então, muitas vezes, quando eu vou sair do meu apartamento, ele acaba pegando embaixo também. E isso incomoda um pouco. Sozinho, eu tenho que passar bem devagar para não pegar embaixo. Se eu estiver em 4 pessoas, ele pega embaixo toda vez que eu saio do meu apartamento. Então, esse é um dos problemas. E você tem que tomar muito cuidado com obstáculos, né? Afinal, olha a altura dele. Para pegar a frente ou o meio é rapidinho. Então, com relação a problemas, esses são os problemas do BYD Seal, tá? É um veículo que vale a pena? Como eu disse, até R$ 250 mil é a melhor opção de 100% elétrico. Mas será que ele ainda assim é a melhor opção de veículo até R$ 250 mil? Depende. Se você busca performance, sim. Se você busca conforto, também uma das melhores opções. Mas, se ele vai ser o seu único veículo na garagem,
ou o veículo mais caro da sua garagem, como é o meu caso, talvez não vale tanto a pena. Aí você vai me dizer, Rafa, mas por que você está dizendo que não é um veículo que vale tanto a pena se for o único veículo da sua garagem ou se for o veículo mais caro da sua garagem? Pelo simples motivo dele ser 100% elétrico, né? Como ele é um veículo 100% elétrico, ele exige alguns, digamos, não seria cuidados a palavra correta, mas você tem que ter ali algum planejamento para poder rodar com ele. E por que eu digo isso? Geralmente quando você tem um veículo, né, você tem uma família ou é sozinho e tem um veículo, você utiliza esse veículo tanto para a cidade quanto para a estrada quando você precisa viajar, né? E quando você tem o carro mais caro da sua garagem, é também o veículo que você quer utilizar para viajar. Estou certo ou não, né? Ninguém quer viajar com o carro mais barato, sempre você quer viajar com o carro mais caro. E aí que entra o problema de se ter um veículo 100% elétrico. Para viajar com ele, você tem que se planejar, né? Como eu disse, se você quiser conferir como é uma viagem com esse carro, tem disponível no card ao final o vídeo, a viagem que eu já fiz com ele. Mas você tem que se planejar, você tem paradas que você tem que fazer, que muitos influenciadores, muitos youtubers dizem que é aquela paradinha rápida, né? Nossa, você para, toma um cafezinho ali e seu carro já está 100% carregado. E não é assim, tá? Eu já fiz paradas que eu cheguei, o carregador estava vazio, né? Que é outro problema, se o carregador estiver com gente, você vai ter que ficar esperando para dar início na sua carga, mas estava vazio, então seria o mais fácil de todos. Era um carregador que carregava o meu Scion na velocidade mais rápida possível. Esse carro aceita 150 kW, tá, de potência. Eu fui no banheiro, eu andei dentro da loja, eu tomei café, né? No caso eu fui no Rodoserve, né? No Rodoserve Star, deixei o carro carregando lá e mesmo assim a hora que eu voltei tinha mais de 40 minutos para terminar a carga, ou seja, eu fiquei ali esperando mais de 1 hora para terminar a carga, né? E para ir para São Paulo, por exemplo, eu utilizei 2 cargas, né? Uma para chegar em São Paulo e a outra para poder rodar lá em São Paulo, né? Então, digamos que foi 2 horas parado, né? Esperando o carro carregar, tá? Então, esse talvez seja o maior problema para você que pensa em ter um veículo 100% elétrico como único carro da sua garagem ou o carro mais caro da sua garagem. Afinal, você vai querer viajar com o carro mais caro, como eu já disse para você. E esse é um problema que eu estou enfrentando hoje. Eu vou viajar nas férias, queria viajar com esse carro aqui, mas eu não vou conseguir viajar com ele, porque vai dar trabalho para programar a rota. Eu quero ir para Balneário Camboriú. Para vocês terem noção, o carro aqui ele consegue programar a rota para mim. Vou até mostrar para vocês. Então, ó, no caso do 100% elétrico da BYD, eu vou até programar a rota aqui para vocês verem. Eu vou para Balneário Camboriú aqui. Então, vamos colocar aqui. Vamos ver se ele já vai aparecer. Balneário. Opa, a câmera na frente atrapalha para a gente digitar, né? Balneário. Olha lá. Então, ó, eu estou com 100% de carga no momento, tá? Eu deixei ele carregando, então Balneário Camboriú. Vamos ver aqui, ó, ele fala que são 728 quilômetros e eu não tenho bateria suficiente, então eu tenho que planear os carregadores aqui para ele mostrar onde eu vou ter que fazer a parada. Então ele está calculando aqui, ó, ele já subiu para 930 quilômetros, 14 horas eu vou ter que passar por 4 carregadores, ó. Então, ele vai passando aqui para mim todas as opções de carregadores. Qual que é o problema disso aqui? Para viajar para Balneário Camboriú, saindo aqui da minha cidade, geralmente a gente pega uma outra rota. Eu não pego essa rota aqui. Essa rota ele me joga para São Paulo para depois eu descer para Balneário Camboriú. Então é uma rota muito mais longa. Uma rota que eu faço aqui de Marília dá ali por volta dos seus 600, 700 quilômetros. Aqui são 930 quilômetros, então bem mais longe, o que vai também me forçar a passar por mais pedágios, né? Então é um dos motivos de eu não querer ir com esse carro. Fora isso, tem outros problemas. Além de eu ter que ficar esperando a recarga terminar, pode ser que eu chegue lá, o carregador esteja com gente carregando já e eu vou ter que esperar. Pode ser que tenha geralmente muitos carregadores só tem uma bomba, né? Então ele tem uma bomba com 2 bicos para carregar os carros ao mesmo tempo. Pode ser que uma esteja ocupada e a outra livre, só que aí eu coloco, ele provavelmente não vai carregar o meu carro na potência máxima. Tem carregadores que não são na potência máxima também, então esse carro aguenta 150, mas tem carregadores na estrada de 60, 80 kW, né?
que não carregaria na velocidade máxima também. Então são vários problemas, né? Pode ser que o carregador esteja inoperante, mesmo que ele esteja aparecendo aqui, pode ser que ele nem exista mais e não tenha sido atualizado, né? Então tem aplicativo que eu vou ter que baixar um monte de aplicativo, não é uma experiência tão legal para você que pretende viajar, pelo menos não viajar a passeio, né? Pode ser que a trabalho, pode ser que até seja interessante, mas a passeio com a sua família não é tão interessante você viajar com um veículo 100% elétrico, tá? Ah, e temos outro problema, né? Olha com quanto eu chego em Camboriú, 10%, ou seja, eu vou ter que procurar carregador lá. E se eu não acho o carregador lá, se toda hora eu estou ocupado, eu vou estragar minhas férias para carregar o carro? Lembrando que para voltar eu vou ter que carregar até 100%. Tá entendendo como é complicado? Agora, para viagem de negócios, às vezes vale a pena, principalmente se é um percurso curto, né? Esse carro, por exemplo, como eu disse para vocês, 330 km ali mais ou menos ele faz na estrada, andando a 120, 140 km por hora. Então daria para mim, por exemplo, para Bauru, ir e voltar, né? Posso fazer um trabalho lá em Bauru, ir e voltar sem gastar uma gota de combustível. Nessa situação, um veículo 100% elétrico é bem interessante, mais interessante que um veículo híbrido plug-in, tá? Mas nessa situação específica. Bom, qual outra situação específica é bom um veículo 100% elétrico? Se você vai utilizar na cidade, tá? Vai utilizar 100% na cidade ou como um segundo carro, né? O carro mais barato da sua garagem, também é incrível. Você não vai gastar nada de combustível utilizando na cidade, vai carregar na sua casa. Se você tiver fotovoltaica, você não paga nada para abastecer o carro, digamos assim. E se for na energia da rua mesmo, né, da concessionária, aqui sai 87 centavos o quilowatt para carregar na energia da companhia de luz aqui da cidade, tá? Então, uma carga do BYD Seal multiplicaria ali por 82,5, daria por volta de uns 70 e poucos reais para você rodar 450 km na cidade. Então, a economia nessa situação é monstruosa, tá? E andar com muito conforto, né? O veículo bem confortável. Mas aí a gente tem outro problema, né? Se você vai ter um carro de 250 mil reais para rodar somente na cidade, então um carro de 250 mil reais para rodar somente na cidade também acaba sendo complicado, né? Pois o custo para se ter ele é um custo elevado, seja como único carro ou o carro mais caro da sua garagem. Você tem custo de PVA alto, pelo menos aqui no estado de São Paulo, que é 4%, né? E também tem a questão de quando você for viajar, ter que ficar se planejando. Ou seja, um carro de 250 mil reais para rodar somente na cidade acaba sendo complicado, é um custo bem elevado para isso, tá? Então, se você quer um carro buscando economia para rodar 100% na cidade, eu recomendaria mais os elétricos mais acessíveis, né? Veículos ali de até, sei lá, uns 150 mil reais. Acho que seria o limite ideal para você comprar um veículo desses, né? 250 mil reais acaba sendo, eu acabo recomendando mais para uma pessoa que tenha muito dinheiro, né? E tem esse aqui como um carro do dia a dia, por exemplo. Às vezes você tem uma Porsche na sua garagem, uma Ferrari na sua garagem, que é um carro no dia a dia que você não vai gastar nada. Se bem que também a gente atinge um público que muitas vezes acaba nem se importando se o carro bebe muito ou não, né? Não está muito se importando com a economia. Mas é uma opção. Você vai ter um carro que anda muito, anda mais que muito Porsche, pelo menos no 0 a 100, tá? Anda mais que muito Porsche, mas não gasta uma gota de combustível e evita você ficar indo no posto, que isso sim é uma coisa que eu sei que incomoda muito a galera que tem bastante dinheiro. Então, nessa situação, pode ser que valha a pena um BYD Seal, tá? Mas, se você não tem uma grana muito boa, talvez um BYD Seal não valha tanta pena para você ter como carro principal ou o carro mais caro da sua garagem, né? Bom, uma coisa que é muito vantagem de um carro 100% elétrico é o custo de manutenção, é um custo bem baixo, né? Afinal, até a revisão dele você não faz praticamente nada. A revisão desse carro é a cada 20 mil quilômetros ou um ano, né? Tem carro elétrico que é a cada 30 mil quilômetros, tem carro elétrico que é a cada 2 anos, varia. No caso do Seal, são 20 mil quilômetros ou um ano, enquanto o híbrido da BYD, por exemplo, são 12 mil quilômetros ou um ano. E o custo de revisão dele é menor do que
de um veículo híbrido, porque não tem muita coisa para se fazer. Para vocês terem noção, é mais atualização que você faz aqui, rodízio, e também você acaba fazendo ali a substituição do filtro de ar-condicionado, tá? Então, no quesito manutenção, é um quesito que não custa tão caro ter um veículo 100% elétrico, exceto pelo consumo de pneu, tá? Como é um carro que tem torque instantâneo, né, e tem muita potência, você acaba consumindo mais rápido os pneus. Esse carro aqui tem tração nas 4 rodas, tá? Bom, agora deixa eu andar aqui pelo apartamento, pelo prédio, melhor dizendo, que eu quero mostrar para vocês o meu carregador, né? O meu não, nosso carregador. E já falar sobre alguns problemas que a gente teve aqui. Bom, esse prédio que eu me mudei é um prédio novo, né? Ele foi entregue nesse ano mesmo, em aproximadamente março. Na previsão desse prédio era para termos aqui, cada apartamento, são 96 apartamentos, cada apartamento poderia ter um carregador, né? São 2 vagas, teria um carregador por apartamento, que daria 96 carregadores, né? E a gente tem um carregador comunitário aqui que também todo mundo consegue utilizar. Qual que foi o problema? Para fazer essa instalação não é tão simples assim, né? Você precisa de autorização do síndico, dá vários problemas, tá? Então, se você mora em prédio e não tem um carregador, nem que seja comunitário, não recomendaria você comprar um carro 100% elétrico, até porque carregar na rua acaba custando caro, tá? Vou mostrar para vocês o carregador aqui. Então, ó, o nosso carregador, ele fica aqui, ó. A gente tem um wash service aqui que você pode lavar o seu carro, você reserva para lavar o carro, e o Electric Point, né, onde você consegue carregar o seu veículo. A gente tem um carregador wall box aqui que carrega em 7 kW, tá? E para usar o carregador a gente não precisa de reserva, mas tem algumas regras aqui. A gente só pode carregar, se eu não me engano, a partir das 5, 6 horas da tarde e uma vez a cada 2 dias, tá? Enquanto tem pouca gente com carro elétrico, acaba não tendo tanto problema com relação a isso, né? Hoje aqui no apartamento a gente tem 3 moradores com carros elétricos, a gente tem até mesmo um grupo onde a gente conversa e verifica se o carregador está livre, se alguém vai usar para viajar, a gente dá prioridade para quem vai acabar viajando, né? Então tem aqui o carregador que a gente consegue dividir. Com 3 moradores, como eu disse para vocês, não é tão problema, mas imagina a hora que chegarem 96 moradores com carros híbridos, plug-in ou elétricos. Aí esse carregador vai ficar complicado de se utilizar, né? Então, exemplo, um BYD Song Plus, você vai deixar aqui ele carregando em 7 kW, vai levar umas 3 horas, acaba sendo mais rápido. O meu Seal, por exemplo, se ele estiver descarregado, nesse carregador aqui vai aproximadamente umas 14, 15 horas para você carregar 100% o veículo. Então demora muito para carregar, tá? Outra questão. Quando a gente mudou para cá, esse carregador era grátis, tá? Não tinha problema nenhum, você podia utilizar aqui, a sua conta ia para o condomínio. Depois eles colocaram aqui um sistema de pagamento, onde a gente encosta o cartão aqui e aí ele cobra da gente depois, né? Então tem um software que faz ali um monitoramento de quantos quilowatts cada apartamento utilizou e depois é cobrado. Problema, não funcionou esse software. Estava dando problema no carregador. Desativaram o software, tá de novo carregamento gratuito. Aqui, né, gratuito entre aspas, porque vai para o condomínio acabar pagando essa conta, né? Então não é tão simples assim e pode ser que no seu apartamento dê problema por conta disso, né? E também tem muitos moradores que não vão querer instalar um carregador comunitário em um prédio porque eles não querem ter carros elétricos. E também tem apartamentos que acabam não permitindo colocar esse tipo de carregador por conta de normas de bombeiro, também questões de infraestrutura e tudo mais. Então não é tão simples assim. Novamente, se você mora em um apartamento e não tem o carregador já, é mais complicado, não te recomendaria tanto um veículo 100% elétrico. E pode ser que nem um híbrido plug-in eu te recomendaria tanto nessa situação. Porque o híbrido plug-in também ele acaba sendo interessante se você carregar ele. Se você não carrega, ele acaba sendo um veículo que você usa o motor a combustão para carregar e não usufrui tanto dos benefícios de ter um híbrido plug-in, que é como se você tivesse um carro 100% elétrico e um carro a combustão no mesmo veículo, né? Então, nessa situação, talvez não valha a pena ter um veículo 100% elétrico. Agora, se você mora em uma casa e consegue colocar um carregador, sensacional.
100% elétrico ou híbrido plug-in, vai ser bem interessante. E aproveitando que a gente está falando sobre carros elétricos, eu dei uma pausa nesse vídeo para te falar desse carregador que eu utilizo nos meus veículos, tanto elétricos quanto veículos híbridos plug-in. É um carregador portátil que carrega na mesma velocidade de um carregador wallbox, então ele chega até 7 kW de potência. Você pode levar para qualquer lugar e ter a velocidade de carregamento de um wallbox ali em suas mãos, né? Então é um carregador que acaba servindo muito também para emergências. Obviamente que para ele chegar nessa velocidade depende da tomada que você vai utilizar. Em uma tomada convencional de 20 amperes, né, ele chega ali até por volta de 3.3, 3.6 kW. Já em uma tomada de 32 amperes, que é essa tomada azulada, ele chega até os 7 kW de potência, né? Então torna bem interessante. E tem aí para vocês o link desse produto aparecendo na tela. Você pode escanear o QR Code e já cair direto na página do produto, ou você pode acessar a descrição do vídeo e também ter acesso a esse produto, ao link dele, tá? E se você quiser também tem a opção de você pegar um quadro de proteção. Eu também instalei um quadro de proteção na minha casa, né, para trazer mais segurança no carregamento. Também tem o link aparecendo na tela para vocês e na descrição do vídeo. Produto super bacana. Se você quiser conferir o vídeo completo dele, tem disponível num card ao final. Aí você provavelmente vai me dizer, ah, Rafa, mas eu vou carregar na rua, né? Não preciso me preocupar se eu vou ter carregador no meu prédio ou não, pois eu vou fazer o carregamento na rua, a recarga na rua. Tem um problema de se recarregar na rua. Primeiro, você vai ter que ficar esperando, né? Tem muitos carregadores que ficam, às vezes, em lugares que não tem o que fazer, então você vai ter que acabar ficando dentro do seu carro, que faz 1 hora praticamente virar 10 horas num carregador de carga rápida, digamos assim, né? E um outro problema que a gente tem é o custo de recarga. Geralmente, para você carregar na rua, o carregamento pode ser de graça, em alguns shoppings, por exemplo, aí pode ser que seja mais interessante, seu carro vai ficar parado lá no shopping, e geralmente é muito concorrido esse tipo de carregador. E você tem os carregadores pagos, né, que geralmente são carregadores de velocidade maior. Tem alguns também de wallbox, esses carregadores que carregam em 7 kW, igual desse apartamento meu aqui, que são cobrados, né? Mas a maioria dos que são cobrados são os carregadores de carga rápida, e o custo da energia lá geralmente é de R$ 1,60 até mais de R$ 4,00 o quilowatt. Eu já vi carregador de R$ 10,00 o quilowatt. Se você baixar um aplicativo que chama PlugShare, você consegue verificar o preço dos carregadores na sua região também e a quantidade de carregadores, né? Em São José do Rio Preto, por exemplo, tem carregador da Volvo que é R$ 4,00 o quilowatt. Tinha o da Audi que estava em R$ 10,00 o quilowatt. Aí você multiplica, né? 82,5 da bateria desse carro vezes 10, quanto que vai dar um carregamento? R$ 820. Acaba não compensando, né? Então, vamos colocar ele no custo mais baratinho que você vai ter. Então você vai ter um carregamento de 82 kW custando ali, custo médio, tá? Geralmente R$ 2,20, R$ 2,40. Você vai ter ali, acho que uns R$ 200 para carregar o carro, ou um pouco mais. Então, acaba não sendo tão interessante assim, né? Agora, se você puder carregar na sua casa, maravilha, é bem barato. Ah, Rafa, mas por que então você comprou um carro 100% elétrico, sendo que tem todos esses problemas? Justamente para testar, né, para poder falar para vocês os pontos positivos e negativos de se ter um carro elétrico, sem ninguém exprimindo opinião por algum interesse, tá? Não tem interesse nenhum em falar bem ou falar mal de carros elétricos. Eu comprei esse aqui justamente para testar e passar para vocês uma opinião sincera sobre a utilização de veículos 100% elétricos e também veículos híbridos, né? Também tem um híbrido justamente por conta disso. Aí, qual que é o tipo de carro que eu prefiro? Eu ainda prefiro os carros 100% a combustão, porque eu gosto de barulho e acho mais fácil utilizar, né? Mas o híbrido plug-in é uma das opções mais interessantes para você que não quer um combustão. Agora, uma situação que vale 100% a pena você ter um veículo 100% elétrico é se você trabalha com transporte via aplicativos, né? Se você trabalha com Uber, 99 Táxi e por aí vai. E por quê? Você reduz o principal custo, que é o combustível, né? Você vai utilizar energia e aí acaba ficando mais interessante também, principalmente se você consegue carregar na sua casa, trabalhar o dia inteiro, né, e depois carregar durante a noite. Aí fica mais interessante ainda, tá? E você não tem tanto custo com manutenção também. É mais pneu que você acaba trocando. A revisão é a cada 20 mil quilômetros, então você tem mais tempo para trocar, né? 20 mil, 30 mil, depende do carro, tá? Mas
Basicamente, geralmente é isso. Mas também nessa situação vale a pena você comprar os veículos mais baratos, como por exemplo um Dolphin Mini, um Dolphin GS, um Hora 03, um Geely EX2 Pro, né? São veículos que têm um custo mais acessível, né? E, inclusive tem vídeo aqui no canal também para você que quiser conferir, então torna mais interessante você ter, tá? Até porque o 100% elétrico, muita gente fala que ele desvaloriza muito e depende muito a situação, tá? Um 100% elétrico de entrada acaba não desvalorizando tanto, pois tem muita procura. Inclusive, quando você vai revender, tem muito Uber, muito motorista de aplicativo que acaba querendo comprar esse tipo de veículo, né? Que às vezes não consegue tirar um 0 km, mas consegue tirar um seminovo. Então, tem muita procura disso aí. Agora, um 100% elétrico de alto valor já tem uma desvalorização bem mais elevada, que é o que acontece geralmente com aquela questão de meia FIP que o pessoal fala. Ah, o cara comprou o carro por 1 milhão, tá vendendo por 500 mil, comprou por 500 mil, tá vendendo por 250 mil, né? Então, esse tipo de carro mais caro realmente desvaloriza bastante, que é o caso do Seal também, tá? Carro elétrico mais caro, por conta das limitações que ele tem, acaba desvalorizando mais. Para vocês terem uma noção, o Seal custa 250 mil na concessionária. Mês passado eu fui levar esse para fazer uma avaliação. Ele está com 7.600 km agora, mas mês passado estava com 6 mil e pouquinho, né? E me ofereceram 185 mil reais, a concessionária que mais ofereceu. Teve concessionária que inclusive não quis nem oferecer preço para comprar o BYD Seal, né? Então o elétrico mais caro tem esses problemas também. Bom, com isso, conclusão final de tudo que eu passei para vocês aqui. Foi um vídeo que eu fiz sem roteiro, foi meio que saindo da minha cabeça, tudo que eu fui lembrando. Vale a pena ter um veículo 100% elétrico ou não? Eu recomendaria 100% elétrico se você for comprar, se você for ter dois carros, tá? Um carro mais barato para ser o 100% elétrico e um mais caro que você pode pegar um híbrido ou pegar um 100% a combustão, né? Depende do que você busca em um veículo, né? E por que eu digo isso? Por conta das limitações hoje dos carros elétricos. Eu acho que não é nem a quantidade de carregador o problema, é a velocidade de recarga. Se a gente tivesse uma velocidade de recarga de 5 minutos aqui no Brasil, por exemplo, né, para você, entre aspas, encher o tanque de energia, né, seria interessante ter um carro elétrico. Agora, como uma recarga mesmo com vários carregadores leva num carregador de carga rápida 1 hora pelo menos para você carregar, eu acho que acaba não sendo tão interessante você ter um veículo 100% elétrico se você precisa sair da cidade. Ou se for seu único carro, pois do contrário, se você for viajar, ou você se programa ou aluga um carro, que também é meio complicado. Eu particularmente não sou fã de alugar carros, eu gosto de viajar com o meu carro, tá? Então, no mercado hoje, acho que a melhor opção que você tem é ou comprar um elétrico baratinho e ter um segundo carro, né? Ou ter um veículo híbrido plug-in ou a combustão, né? Aí depende do que você prefere, pois no híbrido plug-in você tem um carro 100% elétrico e um carro a combustão no mesmo veículo. E aí, você concorda comigo? Discorda? Quero saber a sua opinião. Bom, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado de mais esse vídeo. Se ficou qualquer dúvida, me chame nas redes sociais do canal ou deixe um comentário que eu terei o enorme prazer em responder. Se você quiser se tornar membro do nosso canal também, você tem prioridade em resposta, pois ele dá um destaque, né? É um preço simbólico, não custa quase nada e nos ajuda demais também. Não esqueça sempre do seu like, seu comentário e o compartilhamento do vídeo, pois ajuda demais. Beleza, pessoal? Um forte abraço e até o próximo vídeo.